Olá, bom dia. Bom dia, Flávio. Tudo bem? Como é que está você? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Estou vendo que você já acorda bonita, né? Ah, mas a live hoje o assunto pede, né? Uhum. Hoje o Que bom. assunto pede, é uma ocasião especial. Até falei assim: nossa, será que eu tenho roupa para o evento de hoje? Não. Legal. Obrigado pelo convite, Dani. Muito obrigado. É sempre bom poder usar a oportunidade para trazer conhecimento, ciência, inspiração para que as pessoas possam se cuidar um pouco mais. Não, Flávio. E esse assunto do colágeno, eu acho ele particularmente importante, porque muita gente acha que o colágeno ele é só para a estética, o uso do colágeno. E é legal esclarecer um pouco mais detalhadamente que não. Ele é um elemento pró-saúde e pró-longevidade também. É, que maravilha. Hein, Flávio, você se incomoda se eu fechar os comentários? De forma alguma. Para que o pessoal consiga te ver melhor. Tá, meninas, meninos aqui presentes na live. Eu vou fechar aqui os comentários, licença rapidinho, porque assim a gente consegue ver mais o Flávio, tá? Flávio, eu que agradeço, de verdade. Eu sei o quanto o seu tempo é corrido, eu sei a quantidade de coisas que você faz e você mais uma vez, assim, gentilmente aceita um pedido meu e a minha turma ficou muito feliz, tá? Ficou muito feliz e recebi muitos feedbacks desde ontem falando, ai, que legal que o Flávio vem. Flávio, é o seguinte, sabe o que eu queria te falar antes de começar aqui te encher de perguntas sobre o colágeno? Eu queria falar para você, e também aproveitando e conto aqui para minha turma, que até então, até o ano passado, eu nunca usei colágeno na minha vida. Não porque eu acreditava ser um produto ineficiente, não, mas porque eu achava assim que eu não precisava. Ah, eu cuido da minha alimentação, eu cuido do aporte de proteínas nas minhas refeições. Então, eu não via essa necessidade, sabe? Até tem um destaque meu no meu Instagram falando sobre isso. Porque sempre tem alguém que me pergunta, Dani, você usa colágeno? E eu falava, não. Mas por que você não usa colágeno se toda mulher da sua idade usa? Porque eu já tenho 37 anos. Então, assim, é muito comum que as dermatologistas indiquem, né, para nós mulheres, principalmente. E aí, a Pura Vida, no passado, lançou o colágeno. E aí, eu assisti uma live sua na Pura Vida, uma live no seu perfil também, você falando sobre o colágeno. Aí eu pensei comigo, eu falei, eita, e agora, né? Não, o Flávio me convenceu, ok. Pensei comigo, ok, vou comprar, comprei. Comprei um de cada sabor. Mas até então eu usava assim, tipo, um dia, aí eu passava 2, 3, eu não usava. Eu tava intercalando com whey, intercalando com outras fontes de proteína. Eu coloquei assim na minha cabeça eu vou acrescentar o colágeno como mais uma fonte de proteína na minha alimentação. Até Sim. que um dia, aí que é o X da questão, Flávio Passos, até que um dia eu entrei numa live sua, assim, aleatória, e eu notei que o seu cabelo estava muito comprido. E você não estava falando disso. Você estava falando de um outro assunto, se eu não me engano, era sobre imunidade. E o seu cabelo estava comprido. E eu fiquei olhando, eu falei assim: olha, o Flávio, o cabelo dele tá comprido. Nossa, eu não tinha percebido que o cabelo dele tinha crescido assim tão rápido. E você terminou aquela live, no final você abriu para a caixinha de perguntas. E uma das perguntas foi sobre o colágeno. E você explicou. E aí no final você disse assim: em mim, eu tô percebendo um crescimento no meu cabelo muito rápido. Na hora que você comentou isso, foi no momento que você me convenceu assim de usar com mais regularidade, porque eu pensei assim, eu vou testar. Eu vou testar. Eu vou ver se realmente alguma coisa diferente acontece se eu passar a usar todo dia. E não um dia sim, 2 dias não, uma semana sim, uma não. Não, vou usar todo dia, porque você disse que você estava usando todo dia nessa Sim, live. sim.
Eu acho que assim, existem muitas preconcepções acerca do que é a ingestão de colágeno e por que isso é importante. Eu acho que a primeira coisa é esclarecer o que é o colágeno. Não, o colágeno é a principal proteína, existem vários tipos, né, mas a principal proteína que compõe o corpo humano, mas também os animais, de uma forma geral. Então, já adiantando, não é uma composição proteica que existe no reino das plantas, só nos animais, inclusive no corpo humano também. Então, o colágeno está presente nos cabelos, nas unhas, na pele, como todo mundo sabe, mas também nas articulações, nas artérias, nos órgãos. É como se fosse o principal tijolo de constituição do corpo, né? E sabemos que o corpo vai perdendo eficiência na produção conforme o tempo vai passando, a partir dos 35, depende da pessoa, depende do indivíduo. Tem gente que começa a perder antes, a partir dos 30, tem gente que demora um pouco mais, a partir dos 40. E é importante dizer uma coisa que você falou que é pertinente, né? De fato, assim como acontece com muitos suplementos, a suplementação de colágeno ela não é essencial, imprescindível. Você pode obter o colágeno que você precisa a partir dos alimentos, assim como você pode obter muitos nutrientes de formas diferentes da suplementação, a partir da comida, a partir dos alimentos verdadeiros e naturais e saudáveis, ok? Isso é um ponto. Sim. Porém, assim como acontece com vários nutrientes, a suplementação deixa tudo muito mais fácil, muito mais exato e muito mais constante na dosagem que você oferece. E compreendendo que o seu corpo, quando recebe matéria-prima na dosagem ideal, com frequência e regularidade, ele prospera melhor, a função de uma suplementação vem de encontro a isso. Você diariamente oferecer uma dose constante dos aminoácidos que o corpo vai receber, absorver e utilizar para construir a si próprio, ok? Essa fonte de aminoácidos pode vir de diversas maneiras, ela pode vir de proteínas do ovo, por exemplo, proteínas do lácteo, proteínas da carne, proteína do feijão, proteína do grão de bico, mas a composição daquilo que a gente chama de colágeno hidrolisado como fonte proteica é muito ideal para que o corpo consiga produzir o próprio colágeno com eficiência, ok? Sobretudo para quem tem dificuldade de assimilar, absorver e constituir proteína, que é algo que vai se acentuando também com o tempo. Conforme a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de digestão e assimilação vai se enfraquecendo, especialmente para alimentos proteicos, né? Então, pessoas mais velhas, em geral, passam a ter menos produção de ácido clorídrico, que é aquilo que dissolve a proteína e deixa ela disponível na forma de aminoácido para o corpo reagrupar e construir a própria proteína. Porque não é que você absorve uma proteína inteira, ok? Então, vamos imaginar que o seu corpo é uma casa, tá? Ele precisa de tijolos para se construir. E normalmente nós obtemos os tijolos a partir de outras obras. Quando você come um feijão, o seu corpo não assimila a proteína do feijão inteira para se constituir, porque senão você teria pedaços de uma proteína vegetal dentro do seu corpo, pedaços de feijão. E não é isso que acontece. Da mesma forma, não acontece com carne, com ovo, com todas as fontes proteicas. O corpo dissolve tudo isso em tijolos dentro da digestão para que ele possa absorver e reagrupar. E diferentes proteínas têm diferentes proporções de aminoácidos. E a beleza na ingestão de alimentos que são concentrados em colágeno, em suplementos ricos em colágeno, é justamente a proporção de aminoácidos que facilita ao corpo uma série de benefícios que vão além da beleza da pele. É sobre isso que a gente vai entrar agora, né? O principal aminoácido constituinte de uma proteína hidrolisada de colágeno, que é aquilo que a gente chama de suplemento de colágeno tipo 1, chama-se glicina. Okay? A glicina é muito abundante no colágeno e pouco abundante em outras fontes de proteína. Por exemplo, a carne tem pouca glicina, o frango tem pouca glicina, o ovo tem um pouco mais, mas não tanto assim. Os feijões têm um pouco mais, mas não tanto assim. E a proteína isolada, hidrolisada de colágeno tem quantidades abundantes de glicina. Tá? E a glicina
é justamente, em composição com outras coisas, aquilo que faz a diferença para a pele, para a unha, para os cabelos, mas também para a imunidade. Você Olha sabia que só. aminoácido tem vários estudos científicos que fazem uma ligação direta da glicina para a imunidade. Uma dessas funções é que ela é um tijolo base para a construção do principal antioxidante que o corpo fabrica dentro de si próprio, que é chamado de glutationa, que por sua vez colabora para desintoxicar ou destoxificar determinados componentes que o corpo precisa eliminar, né? Então ele é essencial para a saúde do fígado. O corpo usa a glicina para os seus processos de destoxificação natural, fase 1 e fase 2, que é como o corpo elimina, por exemplo, excesso de álcool, excesso de remédios fármacos, excesso de poluição, excesso não, qualquer pequena proporção de agrotóxico precisa ser eliminada. Então, tudo que o corpo precisa pôr para fora, eliminar e expulsar, e até mesmo se defender, uma resposta imune, ela precisa de glicina para funcionar bem, é algo que é otimizado pela ingestão de quantidades maiores de glicina do que aquilo que a gente chama de dieta comum tende a oferecer, né? Dieta comum é a nossa dieta moderna, Dani, que excluiu vários alimentos que os nossos ancestrais, que tinham uma conexão um pouco maior com conhecimentos tradicionais e mesmo com a sua intuição alimentar, algo que a gente perdeu desde que a indústria chegou e nos passou a nos dizer o que devemos comer e o que não devemos comer, né? E, coincidentemente, geralmente é como o que nós produzimos e não como o que nós não temos controle. Nós eliminamos vários alimentos tradicionais que são fontes naturais de colágeno, né? Particularmente caldos feitos com restos de animais. Nossos ancestrais faziam caldos de ossos, caldos de espinha de peixe, isso ainda é muito comum no Japão, e isso explica em grande parte... Para nutrir principalmente as pessoas naquele período que elas estavam doentes, né, debilitadas, exato, faziam os caldos, justamente porque uma fonte concentrada de nutriente. Nutriente fácil de assimilar. Por que acontece? Muito comum as pessoas que estão doentes, elas perdem potencial digestivo. Quem está convalescendo precisa de uma dieta mais fácil de ser absorvida, né? Não só quem está convalescendo, mas também quem está envelhecendo, por conta daquela perda de eficiência digestiva, da perda da capacidade do organismo de fato, transportar os nutrientes. Conforme a gente vai ficando mais velho, quanto mais fácil a dieta, mais eficiente é você dar para o seu corpo aquilo que ele requer e precisa para prosperar, né? Então, nossos antigos ancestrais já sabiam disso. Sabiam que caldo de osso, geleia de mocotó, cozinhar o resto do frango, a sopa do frango com o osso dentro, eram coisas que extraíam elementos importantes para a constituição da saúde, para a recuperação de uma mucosa intestinal danificada, no caso de um síndrome de intestino irritável, de uma colite, e também como um recurso pró-longevidade, né? Só que com o passar do tempo isso foi se perdendo. As culturas modernas foram deixando de usar esses alimentos que foram sendo considerados como subprodutos, como, entre aspas, comida de pobre, né? Isso é comum. A gente vai trocando o hábito de ingerir os alimentos tradicionais e isso vai empobrecendo a dieta de uma forma geral. E aí veio a tecnologia e nos trouxe a possibilidade do colágeno hidrolisado, que é a forma mais fácil de você absorver esses nutrientes pelo fato das moléculas estarem completamente quebradas e prontas na forma de aminoácido. Ou seja, ela não precisa de digestão. Você toma e aquilo já está prontamente biodisponível para o seu organismo assimilar, absorver e utilizar na sua constituição. Você diria, então, que o fato da gente digerir, quer dizer, a gente nem faz a digestão, o corpo já absorve assim que a gente toma. Seria esse, então, o segredo da eficiência de uma proteína de colágeno? Porque uma vez você disse que o alimento ele pode ser bom, puro e saudável. Mas se você não digere bem, aquilo não vai fazer bem para você. E você não vai absorver proteína, não vai absorver nutrientes. Isso tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim,
que corrige um equívoco. Tem uma frase que diz, você é o que você come, né? Na verdade, não. A frase mais precisa seria, você é aquilo que você consegue assimilar ou absorver, ok? Então, se você fosse o que você comesse, se você comesse um brócolis, você se transformaria num brócolis. Se você comesse um ovo, você se transformaria num ovo. Mas, na verdade, o que acontece é que o seu corpo precisa dissolver, quebrar e absorver os nutrientes. E pessoas diferentes têm capacidade digestiva diferente. Então, algumas pessoas podem e têm uma capacidade digestiva muito robusta e conseguem se aproveitar das diversas fontes de proteína e nutrição que a natureza oferece. Algumas pessoas não têm essa capacidade digestiva tão eficiente e ficam mais restritas naquilo que elas conseguem digerir e absorver. Tem pessoas que não conseguem digerir os ovos, tem pessoas que não conseguem digerir feijões, tem pessoas que não conseguem digerir a proteína do leite. Então, é muito importante ter esta compreensão. Acerca da sua pergunta, que é se o segredo do colágeno suplementar fazer tanta diferença para a saúde, esse é um dos pontos, tem vários, tá? Então, primeiro é isso. A proteína do colágeno que você usa como suplemento, ela fica sempre muito biodisponível. Então, ela meio que passa, né? Ela consegue se esquivar das restrições digestivas quaisquer, até pelo benefício de ser hipoalergênica. É muito raro a instância de um indivíduo que se dá mal com o colágeno, e é até por isso que usa-se a proteína do colágeno como fonte de nutriente para quem tem dificuldades intestinais, para quem está passando por um período difícil de saúde, para quem está com pouca energia digestiva, né? Utiliza-se como fonte primária de fornecimento. Então, sim, isso é uma das coisas. Quando você oferece um alimento biodisponível, uma proteína biodisponível, o seu corpo absorve aquilo melhor e você percebe a diferença, tá? Ponto 1. Mas existem outras coisas. A outra coisa diz respeito àquilo que eu já falei para você, que é um percentual maior do aminoácido chamado glicina, que faz toda a diferença para a pele, para a unha, para os cabelos, e também para o sistema imune. E o meu cabelo cresceu, viu, Flávio? Sim. O meu cabelo cresceu de uma forma, assim, perceptível. Eu chego, pessoas que me viram há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, Dani, o seu cabelo cresceu muito. Eu falo, realmente, o meu cabelo cresceu. Tem 60 dias que eu tô usando o colágeno assim todo dia. E eu não substituí nenhuma refeição, Flávio. Eu faço as minhas refeições normais, eu acrescentei o colágeno. Então, às vezes, eu coloco ele de manhã no meu café, às vezes eu coloco ele à tarde num mousse que eu faço, uma batida. Às vezes eu coloco ele à noite, depois do jantar. Então, não substituí nenhuma refeição, eu acrescentei o colágeno diariamente, de segunda a segunda. E o meu cabelo cresceu um tanto assim, Flávio. De verdade, ele cresceu muito. Muito rápido, né? Muito rápido. A minha cabeleireira falou a mesma coisa comigo. Falou, o que você está fazendo que seu cabelo cresce 2, 3 vezes mais rápido do que crescia antes, né? Então, isso é uma das coisas. E é legal você trazer esse ponto, porque pele, unha e cabelo são partes do corpo muito visíveis aos nossos olhos. Então, a gente consegue mensurar o que está acontecendo porque você tem um ângulo de visão favorável. Você olha no espelho e você enxerga. Mas dentro, a mesma coisa acontece. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma mucosa intestinal que precisa se fortalecer porque ela está deficiente, está muito fina e muito irritável, ela precisa um pouco mais de espessura e robustez, o colágeno vai ajudar nesse sentido. Ele também vai contribuir para o fortalecimento das suas artérias, né, porque são mangueiras, artérias são mangueiras. Com o passar do tempo, elas vão fissurando. E se você vai oferecendo os building blocks, né, os tijolos construtivos, a tendência é o corpo reconstruir e fazer a manutenção de uma forma mais saudável. Também com seu fígado, também com seu pâncreas, também com seu estômago. Todas as partes do corpo, da saúde como um todo, se beneficiam de uma nutrição muito completa, muito adequada e muito biodisponível, né? Mas tem outros gatilhos num bom suplemento de colágeno que fazem diferença, né? Um deles é aquilo que a gente chama de biotina, que é popularmente conhecido como vitamina H, que vem de hair vitamin, okay? Que é um tipo de constituinte do cabelo que bons suplementos de
de colágeno geralmente tem isso em conjunto, porque ele ajuda, se soma aos aminoácidos da glicina para fortalecer e facilitar o crescimento. E além disso, existe um subtipo de colágeno especial que foi criado pela tecnologia, que é uma patente de uma empresa que descobriu como chegar e alcançar nisso, chamado Verisol, tá? Que também faz parte de um bom suplemento de colágeno. O que o Verisol faz? Ele parcialmente é usado como matéria-prima, embora não tão bem quanto o colágeno hidrolisado. A gente toma o Verisol não por causa da matéria-prima, ele é uma matéria-prima cara. Então, se você só tomar o Verisol, ele não vai te dar todos esses benefícios. Ele entra como parte de uma boa fórmula. Qual que é o benefício do Verisol? Ele é um colágeno extremamente desgastado pela tecnologia, quase como um subproduto, quase como um lixo de colágeno, um resíduo, ok? E quando você toma, ele circula pelo seu organismo e as células que produzem dentro de si o colágeno, ok? As células produtoras de colágeno, quando no exterior da célula o Verisol é percebido pelos receptores, a célula entende que ela já expeliu o resíduo e ela precisa voltar a produzir. Ou seja, apertei a descarga, está circulando ali, ou seja, preciso produzir mais. Então, o colágeno Verisol é um sinalizador. Ele envia um comando para a célula. E não um repositor. Né? Isso, é isso. Ele dá... É isso. É como se fosse uma espécie de uma substância que, entre aspas, envia um comando, né, ainda que de fora para dentro, mas muito eficiente. E a ciência mostra que 4 semanas de uso já promovem mudanças visíveis, né, sobretudo se está combinado com todo esse contexto que eu acabei de descrever. É porque precisa também ter por trás uma alimentação saudável para tudo funcionar, né, Flávio? Porque eu imagino que não adianta só tomar o colágeno e esperar o milagre acontecer, porque o colágeno, ele não é uma fórmula milagrosa, né, Flávio? É muito comum da nossa cultura, eu acho que do ser humano, de uma forma geral, nós temos muita resistência à mudança, sobretudo daquilo que nos requer uma certa quantidade de esforço maior. Uma transformação de hábitos alimentares é algo que requer muitos elementos em conjunto. É uma das mudanças mais desafiadoras disponíveis para o ser humano. Sim. Então você precisa de conhecimento, você precisa aprender, você precisa estudar um pouco, você precisa, né, no caso de nós que vivemos na era industrial, você precisa aprender a ler rótulos, né? Você fez uma live legal sobre leitura de rótulos recentemente. Você precisa aprender quais são os elementos que o seu corpo precisa e onde encontrá-los na alimentação. Você precisa aprender a evitar aquilo que joga contra. Nós sabemos bem, excesso de açúcar e farinha, excesso de óleos ultraprocessados. Tem muita coisa que joga contra. A gente precisa aprender a minimizar o contato do corpo com tudo isso. Usar o tempo livre e aplicar o conhecimento, né? Isso. Você precisa de priorizar, né? Porque, puxa, não tenho tempo para me alimentar melhor. A gente tem tempo. Eu tenho o mesmo tempo que qualquer outra pessoa. Nós temos todos 24 horas por dia. E se você não tem tempo para alguma coisa, é porque você colocou alguma outra coisa nesse lugar. Às vezes é tempo de Instagram, né? Ficar circulando lá e vendo coisa. Às vezes é tempo de conversa. Mas a saúde, ela deveria estar na prioridade de tudo. Estamos vivendo uma crise de saúde global que mostra que quando a saúde está ameaçada, todo o resto para, todo o resto perde importância. A economia perde importância, o social perde importância. Nós precisamos de saúde. É a nossa conexão com a existência. Quando a saúde acaba, a sua vida acaba e você vai embora. Tão simples quanto isso. Então requer uma série de contextos, requer comprometimento, requer muitas vezes acompanhamento especializado, né? E a maioria das pessoas sempre quer simplesmente uma solução mágica, uma pílula mágica que resolva seus problemas. O que eu tomo para não precisar deixar de comer desse jeito que eu sempre aprendi, para não ter que fazer esse esforço e colher todos os benefícios? Sim. De fato, existem suplementos, complementos e coisas que ajudam a minimizar o impacto de uma alimentação deficiente ou até como antídoto para certas coisas que nós comemos que não são ideais. Isso existe, você pode se ajudar, mas o conjunto do benefício acontece e você usufrui dele
quando você faz o caminho completo, quando você toma para si essa estratégia de aprender e colocar em prática aquilo que transforma a sua saúde, e aí soma também os complementos, suplementos que facilitam isso. Pode ser o colágeno, pode ser um multivitamínico, né? Lembrando que todo passo que você dá na sua saúde, mesmo que a sua motivação seja quero ficar mais bonita, quero ter uma pele mais bonita, quero perder peso, tudo isso vai te beneficiar como um todo. Vai beneficiar o seu cérebro, vai ajudar o seu estado de humor, né? Eu estava ouvindo um estudo sobre alimentação e saúde do cérebro, como que você pode reverter depressão e ansiedade em até 60% simplesmente mudando a alimentação. Como que em prisões eles observaram eliminação da violência em até 80% a partir de mudança de alimentação e a somatória de um multivitamínico que preenche certas necessidades nutricionais. Porque o seu corpo, por exemplo, quando a sua mão está doendo, você sente uma dor. Quando o seu joelho está doendo, você sente a dor, você entende como dor. Quando o seu cérebro dói, você fica irritado, você fica depressivo. Ele não consegue gritar na forma de dor muitas vezes, ele expressa de outras maneiras. E quando você ajusta aquilo que nutre o seu cérebro, você permite que ele se desinflame, você coleta benefícios cognitivos também. Então é muito importante isso que você está trazendo. E é tão incrível, é tão interessante isso, porque às vezes a gente acaba exagerando, come um pouco a mais no final de semana, inclusive até alimentos saudáveis, mas quando a gente exagera, o corpo também reage. E eu tenho essa percepção, sabe, no meu estado de humor, na minha sensação, assim, eu fico com a cabeça assim fico mais sonolenta, fico irritada, eu falo assim, nossa, o meu cérebro está inflamado. Eu penso isso, Flávio, eu falo isso assim, nossa, eu preciso dar uma melhorada aqui na minha alimentação, aumentar a dosagem dos meus suplementos, aí eu vou lá, tomo a minha espirulina, tomo a minha clorela para dar uma acelerada, para desinflamar o corpo, a mente ficar mais rápida, voltar o meu foco, voltar a minha concentração. Sim. E aí, voltando a esse tópico do colágeno, em 2019 foi feita uma revisão de estudos clínicos, né? Quando você pega vários estudos sobre o mesmo tema, soma todos esses estudos, analisa dentro de um contexto para chegar em conclusões mais precisas. Isso é uma revisão, é uma hierarquia de evidência mais elevada do que um estudo isolado. E aí esse estudo, ele mensurou o quanto de colágeno você precisa para colher certos benefícios. Então, mesmo uma pequena dose, né, lembrando que isso se deve muito menos a você estar ingerindo o colágeno propriamente dito e muito mais ao conjunto de aminoácidos e proporção de aminoácidos que um suplemento de colágeno oferece, tá? Então, lembrando que se você toma um colágeno, que geralmente é extraído de um animal, de um peixe, de ossos de boi, por exemplo, né, que é um subproduto, não é que você vai absorver o colágeno de uma vez, assim, ele vai se encaixar no seu organismo. Você está, na verdade, ingerindo os aminoácidos hidrolisados pré-quebrados. Então, é muito bom esclarecer isso. Mas uma pequena dose diária de 2,5 gramas já foi suficiente para trazer benefício para eliminação de alguns tipos de dor que acontecem, para melhora do aspecto da pele e hidratação da pele. Sim. Se você sobe a dose para 5 gramas, se você dobra a dose, isso apresentou resultados para a densidade óssea, porque o osso também precisa de glicina para se fazer. O osso não é só cálcio, o osso é uma combinação de elementos, né? Se você aumenta a dose para acima de 15 gramas, que é aquilo que eu sugiro que você utilize, você não só coleta todos esses benefícios, mas você também tem uma melhora, de acordo com os estudos clínicos, da sua musculatura, okay? Da sua composição corporal, que quando a gente fala de melhora de composição corporal, a gente está falando de menos gordura e mais músculos, tá? O que não significa se transformar num bodybuilder, significa você ter mais desse tecido nobre, que é pró-longevidade. Com musculatura saudável, você envelhece melhor, você tem menos dores posturais, você preserva a sua massa óssea, né? E é um problema também que acontece com as pessoas que vão ficando mais velhas, é perdendo musculatura, principalmente porque falta biodisponibilidade
de proteína na sua alimentação. Você pode até estar comendo a proteína, mas o seu corpo não está quebrando, não está absorvendo, e isso vai gradativamente enfraquecendo e a sua massa muscular se ressente. E isso eu posso quebrar durante o dia, Flávio? Por exemplo, essa quantidade de colágeno que você disse, eu posso tomar assim em espaçado? Tipo, de manhã, à tarde, à noite? Seria o ideal? Sim, muita gente pergunta qual que é o melhor horário para se tomar colágeno e não existe muito isso, né? Tá. Geralmente, quando você está oferecendo tijolos de construção, aquilo não é imediatamente usado. Eu tomei o colágeno, imediatamente está sendo usado. O corpo ele vai receber, vai estocar e no próprio ritmo de produção dele, ele vai construindo. Então não importa se você toma de manhã, se você toma na hora do almoço, se você toma antes de dormir ou se você divide ao longo do dia. Só que o colágeno hidrolisado ele é muito compacto, né? Então, o equivalente a 2 colheres de sopa cheias de um pó, que você pode, como você disse, misturar num suco, misturar na limonada, misturar no suco de maracujá. Eu gosto muito do colágeno com ácido, porque ele ajuda a sumir o sabor que ele tem, que é leve, de uma forma geral, mas a acidez, o maracujá, por exemplo, o morango, ajuda a sumir ainda mais. O cupuaçu, gosto muito dessa fruta, adoro cupuaçu. Eu não cozinho colágeno, mas tem algum problema colocar ele num líquido mais quentinho? Tipo um leite de amêndoas, um cafezinho? Essa também é uma das belezas do colágeno hidrolisado. Ele é praticamente indestrutível dentro dos processos de culinária natural. Então você pode ferver, você pode colocar no feijão, você pode colocar na sopa, você pode colocar numa massa de pão, você pode incorporá-lo na massa de pão, na massa de biscoito. Ele aceita tudo, praticamente. Para você conseguir degradar o colágeno para além da hidrolisação, você precisa de tecnologias industriais muito mais intensas do que você obtém na sua cozinha. Eu gosto de bater em sopa, faço caldos à noite, aí eu coloco uma dose do colágeno, bato, ele não tem gosto, não altera a textura, você não sente aquela sensação de mas muita gente pergunta, você não tem a sensação de estar comendo areinha? Eu falo, não, ele dissolve totalmente, eu não sinto nada. Perfeito, perfeito. E lembrando então, né, que quando você está tomando colágeno, você dá para o seu organismo, esse mesmo estudo clínico, ele levantou que não é só sobre pele, não é só sobre você facilitar o, entre aspas, rejuvenescimento da sua pele, que está sempre se revitalizando, né? A gente perde muita pele todos os dias, tal como a gente perde mucosa intestinal, células vão morrendo, vão se renovando. Quando essas células que se renovam têm a matéria-prima, na forma dos aminoácidos, do colágeno, na forma das vitaminas conjugadas e tantas outras coisas que fazem parte de um processo interno de construção, elas se renovam mais belas. Então, há um processo de retroceder do envelhecimento num certo nível. É claro que não é um milagre, é um processo nutricional que vai levar um tempo, vai levar algumas semanas, você já começa a perceber depois de 4 semanas, você percebe uma consolidação desses resultados ao longo dos meses, mas tudo isso traz benefícios. Ajuda você a dormir melhor, porque o seu corpo utiliza aminoácidos para criar neurotransmissores também. Tá? Então, neurotransmissores que acalmam a mente são feitos a partir de aminoácidos e o colágeno, a glicina do colágeno tem um papel importante nisso. É legal você perceber que não é um componente exclusivo da beleza. A beleza, nesse caso, surge como uma expressão de que você está mais saudável. Legal isso que você falou, viu? Bem legal isso que você falou, Flávio. Legal. É uma expressão de que você está saudável. Muda o brilho no olhar, o viço da pele, brilho no cabelo. Isso reflete realmente saúde. E o estado mental também, né? A gente precisa aprender a associar cada vez mais o seu estado mental com o seu nível de saúde. A serenidade é um estado de saúde também, né? Sempre agitado, sempre com pressa. Isso não é saudável. Isso não é produtivo. A gente, na nossa cultura moderna corporativa, a gente aprendeu que a gente está sendo produtivo quando a gente está correndo desesperado. Né? 1000 coisas, tudo muito corrido. Você pode ter 1000 coisas, você pode ter 1000 atribuições, mas quanto mais sereno você se move em torno dessas atribuições, mais produtivo você é, e já tem estudo que mostra isso também,
serenidade e produtividade caminham juntos, decisões melhores são tomadas quando você está sereno mentalmente, e você não sobrecarrega o seu sistema nervoso de uma série de inputs que acabam prejudicando um contexto geral, né? Então, quando você está muito estressado, quando você está nervoso, correndo atrás das coisas, isso afeta diretamente a sua digestão, por exemplo, né? Então, uma dica importante é, se você está passando por um momento de raiva, de estresse, e chegou a hora do almoço, toma um tempo antes, se acalma antes de comer. Dá uma voltinha, caminha 10 minutos, respira, né? Muda o assunto interno, tenta se desvincular desse estresse para que a sua digestão possa receber melhor o alimento, porque senão, né, a gente sabe que a injeção de adrenalina rouba a energia que seria disponível para assimilar. Imagina no passado, o que acontecia? Você estava lá vivendo, aparecia uma ameaça, podia ser um tigre que pula no meio da floresta, o seu corpo remove toda a energia daquilo que não é imediato. Isso pode ter a ver com digestão, mas também libido, capacidade de conversar, e coloca tudo disponível nos seus músculos e na tomada de decisão rápida do seu cérebro, porque você precisa ou correr ou lutar para sobreviver. Você entra em modo de sobrevivência. Isso não é muito diferente do estresse psicológico que a gente tem quando a gente briga com alguém, quando a gente se estressa com o estado de coisas do mundo, porque o Covid está se espalhando, a gente fica sempre tenso. Isso também cria um desequilíbrio nas outras funções do corpo. Então, buscar essa serenidade é positivo. As pessoas não estão vivendo, né? Elas estão sobrevivendo. Elas estão matando leões diariamente. Isso realmente não é a condição de vida que a gente pode ter, né, Flávio? Não faz todo sentido. É uma época difícil, né, Dani? A gente está passando por uma época... Eu não me lembro de nada tão difícil assim no meu período de vida, né? Acho que os nossos antepassados viveram momentos tão ou mais difíceis quanto esse, né? Formas de guerras mundiais e outras pandemias, e fome, e falta de muitas coisas, né? Mas eu não me lembro de passar por isso e observar tanta tensão coletiva. Então é muito importante a gente usar todos os recursos que nós temos para também endereçar esse problema. Como que eu posso criar um pouco mais de serenidade dentro de mim? E a nutrição tem um papel fundamental dentro disso. Sim. Como que tá o seu tempo, meu amigo? Temos tempo. Quer falar um pouco mais? Porque tem algumas perguntas ainda aqui que eu gostaria de fazer, se você tivesse tempo. Claro, estou à disposição. Domingo é sempre bom. Vou aproveitar então aqui. Olha só, Flávio, tem muita gente que me pergunta quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher um colágeno, porque existem muitos suplementos de colágeno. E aí as pessoas falam assim, Dani, eu compro ele puro, tem fórmulas que tem vários outros ingredientes ali na fórmula. Qual é a atenção que eu tenho que ter na hora de escolher um bom colágeno? Sim. Tem vários critérios, né? O primeiro é saber se a fórmula de colágeno que você está ingerindo não está diluída em ingredientes de baixo custo, que fazem com que isso reduza artificialmente o preço, né? Porque a matéria-prima do colágeno não é tão barata assim, é uma matéria-prima muito nobre e disputada mundialmente, né? Todo mundo quer, todo mundo já reconheceu, a ciência é muito conclusiva nas evidências. Então, não é incomum que uma indústria dilua o colágeno, por exemplo, em maltodestrina, ok? Uma empresa particular, porque isso reduz o preço final do produto, aumenta a margem de lucro. Então, o primeiro ponto é isso, se não há diluição, se há pureza, né? Segundo ponto é se o provedor tem qualidade, porque para você obter a hidrolisação, você precisa de uma certa tecnologia que para você chegar no produto final tem que ser uma tecnologia avançada. Então não é qualquer fornecedor de colágeno que vai te dar o máximo dos benefícios. E o terceiro seria a associação com outras coisas, conforme eu já falei, né? Então, o principal seria o Verisol, que é essa molécula patenteada que estimula o corpo, né? Funciona como um sinalizador que aumenta a produção. Você deve também procurar, se possível, essa biotina associada, que também faz muita diferença.
E você pode, se quiser, e eu recomendo, caso falte na sua nutrição, suplementar com vitamina C também. Não precisa ser ao mesmo tempo. Se você ingere a quantidade de vitamina C que você precisa ao longo do dia, isso também está suprindo aquilo que o colágeno precisa, que é porque ele usa a vitamina C como constituinte também. Ele é um dos elementos que o corpo usa para construir colágeno. Ele pega os aminoácidos, pega a glicina e todos os outros, junto com vitamina C e mais algumas coisas, e cria. Esses são os pontos principais de atenção que eu teria. Que você teria, né? Uma outra coisa, Flávio, bom, você falou da vitamina C, então seria assim um elemento para o corpo absorver melhor esse colágeno. Bom, essa é uma pergunta que é até meio óbvia, mas eu vou fazer porque eu recebi muito também esse tipo de pergunta, Flávio. Se existem Sim. alimentos que prejudicam ali a ação do colágeno. Olha, aí depende um pouco. Assim, em relação à absorção, não. Né? Como eu disse, um colágeno hidrolisado, existem outros tipos de colágeno. Né? Existe o colágeno tipo 2, eu acho que os principais são esses. É o colágeno hidrolisado, que o corpo vai usar como essa fonte de nutrição. Sim. E o colágeno tipo 2, que você usa como uma espécie de uma medicina, entre aspas, que é, na verdade, uma nutrição para as suas articulações, discos de coluna, o que, por sua vez, reduz dor, reduz atrito entre partes duras, né? Nós temos amortecedores, discos de amortecimento entre os discos de coluna, né? Que são diretamente nutridos pelo colágeno tipo 2, que é uma pequena quantidade faz a diferença, 40 miligramas por dia. E isso geralmente você encontra em cápsula. Quando você encontra um colágeno tipo 1 em cápsula, você está sendo ofertado uma dose muito menor do que você precisaria. Né? Você precisa de entre 15 a 20 gramas por dia, né? Que é uma dose que você consegue geralmente em pó. E aí você mistura nas coisas como se fosse um aporte proteico, como se fosse um whey protein, como se fosse uma proteína vegana. Você usa a proteína do colágeno para incrementar a dose de proteína diária que você já consome, algo que é sempre sábio. Né? Quanto mais proteína, mais saciedade você sente. Sim. Quanto mais saciedade, menos você come. E melhor você vive, mais longe você chega, mais fácil você emagrece, mantém a sua composição corporal, mais fácil você mantém a sua estrutura muscular. Então, aumentar a proteína é uma das dicas mais importantes. Tá? Agora, não tem nada que atrapalhe diretamente a absorção do colágeno. Se você tomar o colágeno junto com alguma coisa, você absorve menos? Não, porque ele é muito fácil, ele é muito biodisponível. Tá. Então tem esse ponto. Hein, Flávio? E um outro aspecto assim que eu percebi em mim, além do cabelo, da unha, foi o meu rendimento no treino. Porque também foi algo assim que eu até queria assim não ficar pensando nisso, para não ser influenciada por mim mesma. Então, a minha cabeleireira e o meu cabeleireiro que perceberam, que vieram falar para mim, o seu cabelo realmente cresceu. E o meu personal falou para mim, falou assim, o que você anda tomando aí? Que você está mais disposta, que aumentou a sua força. Então, eu também percebi isso. Eu percebi isso, que ele conseguiu aumentar a minha intensidade no treino e eu tô respondendo. Então, ele aumentou a carga, ele aumentou a intensidade e eu tô respondendo isso. Então, ó, eu não mudei nada, eu fiz questão, assim, de não alterar mais nada no meu protocolo em 60 dias para realmente conseguir avaliar. Sabe, Flávio, o que eu acho legal de tudo é que a gente tem essa possibilidade de testar. Porque a ciência, ela vai nos apontar, ela vai nos sugerir, ela vai nos indicar, mas o bonito de tudo é a sua decisão de escolher testar aquilo para sua vida e comprovar a verdade. É isso. Eu acho também, porque tem muita gente falando muita coisa, né? A gente vive na era não só da informação, mas do excesso de informação. Sim. Então, como é que você obtém discernimento, né? Sobretudo naquilo que diz respeito à nutrição? Tem tantas filosofias diferentes, tem tanta confusão. Eu, particularmente, um processo que me ajudou muito ao longo dos meus 25 anos de pesquisa, eu pesquiso só há 25 anos, né? Foi testar as coisas, experimentar, e aí não só observar o que eu sinto, mas muitas vezes mensurar em exames, né? Entender o que está acontecendo com os meus indicadores. E isso que você falou sobre o colágeno melhorar
o seu rendimento no treino, talvez reduzir um pouco a percepção de esforço também, né? Você está levantando mais peso, mas não está sentindo tanto assim. Isso. Isso tem a ver com o florescimento da sua saúde como um todo, que é aquilo que eu falei de você ter mais glicina, que por sua vez é importante para o seu corpo criar mais superóxido dismutase e para o seu corpo criar mais glutationa, então seu fígado fica mais limpo e isso se traduz em mais vigor e disposição, né? É um processo que vem de dentro para fora, que não vai acontecer no dia seguinte, não é um estimulante, não é um pré-treino, mas sim um fortalecedor da saúde de uma forma geral. É assim que eu olho para ele, sabe? Eu prefiro olhar para as coisas assim, porque não fica aquela sensação assim de que, eu tô seguindo uma regra e tal. Não, eu olho para o colágeno como um alimento, né? Então, Flávio, eu vou aproveitar que tem 4.300 pessoas aqui na live, porque muita gente talvez não tenha visto ainda, tá? Porque eu faço assim, olha, eu combino até o pregador, Flávio. Que lindo. Por mais que a embalagem tenha o zíper aqui que fecha bem, como eu sei que ele tem que estar assim livre de circulação de ar para preservar, eu faço assim. Esse aqui, pessoal, essa dica não é para você, viu, Flávia? Porque você já manja de como usar. Mas eu gosto de ter o sem sabor, porque justamente assim, à noite eu quero uma janta leve. Mas eu tenho compromisso comigo de proteína na minha alimentação. Aí o colágeno ele entra na minha sopa, numa batida, num café que eu tomo de manhã, porque de manhã geralmente eu quase não tenho fome, então eu gosto de colocar a proteína dentro do café. Para mim assim foi um casamento perfeito. Leitinho com café proteico. Esse aqui, Flávio, pelo amor de Deus, Flávio, fala para mim. Que colágeno delicioso. Esse aqui, que ele tem sabor de abacaxi com hortelã, eu gosto de tomar no meu suco verde. Porque eu também gosto, assim, de pelo menos umas 2 vezes na semana fazer um suco verde. Porque aí entra os nutrientes do salsão, da couve, eu coloco maçã verde, limão. E aí já fica assim, ó, um boom, né? Eu falo meu suco verde proteico. E esse aqui, eu falo que é para ocasiões especiais. Esse aqui, que eu faço o meu sorvete de morango. Flávio do céu, fica uma delícia. Eu faço o meu sorvetinho de morango um dia assim, à tarde, quando tá muito quente aqui em Cuiabá, que não é novidade, né? Cuiabá é muito calor. Eu faço, ou à noite, sabe? À noite, assim, quando você precisa de uma coisinha extra para dormir tranquila. Naqueles dias assim que a mulher tá mais agitada, Flávio, é esse aqui, ó. Então, ó, pessoal, já fica aí essa dica, tá? A dica da Dani. Eu adoro introduzir as coisas assim, Flávio, de uma forma gostosa na minha vida. E não assim, Esse de frutas vermelhas eu gosto de bater com polpa de açaí puro, tomar como tigela, né? Porque ele já adoça e saboriza, né? Com ingredientes naturais, fica muito gostoso, gosto bastante. Eu tenho essa visão também, né? Eu gosto bastante de usar diariamente, eu uso diariamente há 1 ano, eu percebi mudanças na minha saúde, todas que você relatou eu também senti. Nós criamos essa composição com todos esses elementos e esses parâmetros de qualidade que foram descritos previamente, justamente para ele ser eficiente, e é muito bom quando você percebe que os resultados são perceptíveis e notáveis, né? Você usa, você sente. É muito legal, eu gosto bastante disso também. E assim a gente consegue manter o hábito, quando o hábito é gostoso, quando você percebe a mudança, tudo se torna mais fácil. Você coloca aquilo na sua rotina e flui, simplesmente flui. Perfeito. Sinto assim também, né? Acho que assim, existem várias coisas que fazem a diferença, que você pode somar na sua alimentação. O colágeno estaria ali no topo da minha lista, sobretudo para as pessoas a partir dos 30 anos. 30, 32, 35, a gente já vai sofrendo um déficit, né? A partir dos 40, a ciência já estabeleceu que a partir dos 40 nós perdemos cerca de 1% da capacidade produtiva de colágeno. 1% por ano. Nossa. 1% por ano. Todo ano vai aumentando, a partir dos 50 aumenta,
essa perda e vai aumentando com o tempo. É um processo natural, a gente envelhece mesmo. O envelhecimento é uma realidade. Mas usar a tecnologia para minimizar isso vai de encontro ao que os nossos ancestrais faziam sem tecnologia, que é nossos, né, teravós, tataravós, cozinhavam as partes dos animais que soltam colágeno, faziam geleia de mocotó, faziam caldos de espinha de peixe, né? Diferentes culturas têm isso para suprir principalmente essa composição de aminoácidos que não existe em abundância em nenhum outro alimento, com Mas tanta abundância hoje em assim. dia é muito difícil a gente conseguir ter tempo de fazer essas coisas, né, Flávio? De ter esse cuidado como as nossas avós, né, tinham. Então, assim, Sim. pelo menos para mim, é muito mais prático. Então, Muito mais prático. E, assim, até para criança, a gente fica falando, nossa, mas só adulto pode usar, criança pode usar. Pode usar. Né? É uma fonte de proteína, não tem efeito colateral, não vai sobrecarregar rim, não vai envelhecer você antes do tempo, não vai engordar. Tem gente que acha que comer proteína engorda, né? Isso é um equívoco conceitual. Nada é mais pró-emagrecimento do que aumentar a quantidade de proteína que você ingere. Porque a proteína diretamente impacta nos neurosinalizadores e hormônios que sinalizam ao seu sistema nervoso que você está satisfeito e saciado. Isso é uma outra coisa que eu observei depois que eu passei a ingerir diariamente doses de proteína na minha alimentação. Sem grande esforço, eu jejuo, sem lembrar que comida existe. Sem grande esforço, eu consigo comer de forma mais elegante e controlada nas refeições. E o colágeno, ele age assim também. Uma proteína de colágeno de qualidade ajuda você a ficar satisfeito. E quem precisa emagrecer, que eu diria que é, pelas estatísticas mais recentes, algo em torno de 55% a 60% da população está com sobrepeso. Uma boa parte disso está obesa, bem acima do sobrepeso. Eu diria que faz muito, muito sentido adicionar pelo menos uma dose de complemento proteico por dia. Acho que isso é super importante. Existem, uma dúvida super comum que eu recebo puxa, eu sou vegano, como que eu faço para suplementar com colágeno? Então, primeiro, é bom esclarecer que o colágeno, já falei aqui no começo da live, só lembrando, que chegou muita gente agora, o colágeno não é produzido no reino das plantas, tá? A planta não faz colágeno. A planta tem um outro sistema fisiológico, se constitui de outras coisas. Então, o que acontece, por exemplo, quando você toma uma proteína de ervilha, que é uma fonte boa de glicina, não é tão concentrado quanto o colágeno hidrolisado, mas é uma boa fonte de glicina, é que você dá para o seu corpo os aminoácidos constituintes para ele criar. Então, sim, é possível você ter tudo que você precisa de colágeno com uma dieta vegana. É um pouco mais difícil, é um pouco mais raro, você precisa caprichar. Faz sentido, muitas vezes, suplementar com uma proteína proveniente do reino das leguminosas, né, que são os feijões, porque eles oferecem esse aminoácido em particular. Acho que é uma coisa importante a saber. A Pura Vida tem, né, as proteínas veganas, né? Pura Vida tem. Acho que muita gente que está aqui talvez não conheça a Pura Vida, né, do site, depois, quem quiser visitar, puravida.com.br, as informações estão lá dentro, os diversos tipos de proteína de colágeno. E eu tenho cupom de desconto, viu, Brasil? Eu tenho cupom de desconto na Pura Vida, Dani Faria, você pode aproveitar, usar o meu cupom, garantir aí um desconto bem legal. Isso aí. Flávio, é isso que abri para ver se alguém ainda tem alguma pergunta depois disso, os comentários, talvez. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Você vai deixar salva essa live no seu feed, não é isso? Para as pessoas que não assistiram ou chegaram no final, quiserem assistir desde o começo a explanação, passo a passo, como funciona, por quê. Aqui aí tem uma pessoa... essa pergunta é legal. Aqui eu selecionei várias perguntas e conforme você foi falando, você já foi respondendo todas elas e mais um pouco. Então, se você quiser dar uma olhadinha aqui e ver as perguntas... Tá, tem essa aqui. Colágeno em pó ou cápsula são só uma questão de preferência ou não? Então, tem sim diferença. Quando estamos falando desse colágeno que é constituinte da saúde, que é o tipo 1,
você precisaria de muitas cápsulas para chegar numa dose de 15 a 20 gramas, né, que eu considero uma dose generosa o suficiente para você realmente perceber uma transformação na sua saúde, não só num aspecto, mas na sua saúde como um todo. Para você chegar em 20 gramas numa cápsula, considerando que o máximo que você consegue chegar numa cápsula grande é 1 grama, tá? Depende um pouco, você precisaria de muitas cápsulas. Muitas cápsulas. Então, em geral, esse tipo de colágeno ele vem em pó. O colágeno que vem em cápsula e que funciona, e que não está sendo vendido como uma solução em cápsula com pouca quantidade, isso é comum, tá? As empresas vendem, tá? O que cabe numa cápsula em termos de colágeno é o colágeno tipo 2, que tem essa função de nutrir e eliminar a dor nas articulações, também sempre embasado em estudos científicos. Essa é uma pergunta legal de trazer. Aí aqui tem uma pessoa, a Kátia, perguntando quanto por dia? 2 colheres de sopa? Sim, eu diria que essa dose, a partir de 15 gramas por dia, o ideal é 20 gramas por dia, você já tem aquilo que a ciência aponta que é o essencial para a sua saúde prosperar de dentro para fora. O que mais? O pessoal gostou da live, hein, Flávio? Parece que sim, né? Pessoa perguntando se dá para tomar o colágeno tipo 1 ou 2 ao mesmo tempo. Sim, eles não competem entre si, são elementos distintos, ok? Você pode tomar ao mesmo tempo, você pode dividir ao longo do dia, depende de você. Se animais podem comer colágeno, sim. Animais, sobretudo cães e gatos, né? Gatos mais do que cães, são essencialmente carnívoros, eles comem outros animais, ok? Isso é uma coisa da natureza. E o que acontece é que, diferente dos seres humanos, que comem somente o filé, né, o músculo do animal, em sua maioria, os animais comem um animal como um todo. Em geral, eles vão direto nas entranhas. Se você observar um tigre caçando, que é o descendente mais robusto de um gato, ele vai direto comer primeiro as entranhas, que é onde está concentrada a nutrição, mas ele também come a pele, que é onde está a glicina concentrada. Isso, a carne, ela quase não tem glicina, ela é deficiente em glicina. Se você obtém a sua proteína animal, se você come produto de origem animal, somente a partir de carnes de músculo e não de órgãos internos e não de pele, é muito comum desenvolver deficiência de glicina, que, quero lembrar, não só afeta a pele, mas afeta a resposta imune do organismo. Resposta imune do organismo, tem muita ciência, muito estudo científico mostrando o potencial imunomodulatório da glicina para gengivite, contra vírus, tem muita coisa sobre isso. Recomendo quem quiser se aprofundar, fazer uma pesquisa no Google, tem muito estudo livre, disponível, gratuito para você estudar. São muitos os benefícios, não é nada isolado na beleza da pele, da unha e do cabelo. Um bom aporte de colágeno é um dos principais alimentos pró-longevidade que existem. Acho que é isso, né? Acho que esgotamos o tema. Vamos marcar outros assuntos. Vamos marcar, acho que foi muito bom. O colágeno realmente... Eu estava aqui até pensando o que mais eu poderia perguntar sobre colágeno, mas ficou assim tão claro, Flávio. Você falou... até muito mais do que a gente esperava, assim, com certeza. Assim, você fala sobre saúde, assim, de uma maneira muito ampla, né? Assim, você traz muito mais conhecimento para a gente. Então, por isso que o pessoal aqui está maravilhado com a live. Eu agradeço, viu, Flávio? Agradeço demais, assim, a sua dedicação por estudar, sabe? Colocar o seu tempo estudando e trazendo o seu conhecimento nos produtos que você faz, na Pura Vida, no seu trabalho, em poder oferecer isso para a gente, né? Para a gente ter essa opção também, para a gente se cuidar. Eu que agradeço, Dani, pela sua confiança de sempre. As pessoas que estão aqui assistindo, caso você tenha alguém na sua família, alguém que você gosta, alguém que você sente que poderia se beneficiar desse conhecimento, toca nesse aviãozinho que tem aqui para você enviar para eles essa live, porque realmente está bem sintética, né? Bem direto ao ponto, uma explicação muito completa que elucida toda e qualquer sombra de dúvida sobre esse tema. Uma última pergunta que eu vi aqui recorrente em diferentes
instâncias puxa, minha filha tem 20 anos, será que ela pode tomar? Minha avó tem 71 anos, será que ela pode tomar? O colágeno tem essa beleza, ele não tem restrição de idade. Você pode servir para todo mundo, né? Muito raro um indivíduo que tenha uma intolerância ao colágeno. É muito raro. Não cabe nem na estatística, não é 1%, é muito abaixo disso, é um traço. Então, uma das proteínas mais fáceis e, por que não dizer, versáteis que a ciência humana já desenvolveu. Fica essa dica para vocês. Quem quiser me acompanhar, o Instagram é @Flávio Passos. Quem quiser conhecer mais sobre os produtos, tem no site puravida.com.br. Quero também agradecer às, mais de 4.000 pessoas que nesse domingo de manhã assistiram esse conteúdo. Obrigado pela oportunidade. Dani, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar com você. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Viu? Um bom domingo para você, para sua filha. E muito obrigada, viu? Obrigado. Um beijão para sua família também. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.